Imagina só, R$ 300 todo mês caindo na tua conta sem tu ter que trabalhar mais para receber por esse dinheiro. Parece até bom demais para ser verdade, né? Mas olha só, isso aqui é o quanto eu recebi no último mês de apenas 3 fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode fazer o mesmo e começar a receber esses R$ 300 de dividendos. Mesmo que você não tenha nenhum conhecimento ou esteja começando com pouquíssimo dinheiro. Então já deixa o like nesse vídeo porque eu vou te passar aqui todo o passo a passo. Vou te dar o caminho das pedras que é para você sair desse vídeo sabendo como ganhar R$ 300 por mês de renda extra com apenas 3 fundos imobiliários. Então bora lá para eu te mostrar quais são esses 3 fundos que vai nos pagar uma renda de R$ 300 por mês, quanto você precisa investir para gerar essa renda. Inclusive, preparei uma planilhinha aqui para te mostrar o valor e no final vou disponibilizar ela para você e também vou te mostrar na prática como você pode investir nesses fundos aí pelo aplicativo do seu banco. E se você já investe em algum fundo imobiliário, me conta aqui embaixo quanto de dividendo você recebeu no último mês. Vamos lá, se tu caiu de paraquedas nesse vídeo, deixa eu só te explicar o que é um fundo imobiliário antes de mais nada. E para isso, um exemplo que eu sempre gosto de dar é quando você vai ao shopping no domingo com a sua família. O shopping, um prédio grande com várias lojas e todas elas alugadas, pagando um aluguel mensal para o dono do shopping. E o dono do shopping nada mais é do que um fundo imobiliário. Então, quando você investe em fundos imobiliários, na verdade, você está colocando o seu dinheiro para trabalhar por meio do setor imobiliário. Porque um fundo imobiliário tem várias cotas e cada cota daquela que você compra é como se você estivesse comprando um pedacinho de um shopping, por exemplo. Então, olhando por uma outra perspectiva agora, te explicando de uma outra forma, o shopping que tem aí na sua cidade, se ele pertence a um fundo imobiliário, muito provavelmente ele foi comprado com o dinheiro dos cotistas. Ou seja, várias pessoas compraram cotas, compraram pedaços do fundo imobiliário, investiram seu dinheiro e com o dinheiro arrecadado foi comprado, foi adquirido ali um shopping e colocado para alugar. E aí o aluguel gerado, aquela renda mensal, é distribuída para os cotistas, proporcionalmente, claro, ao valor que cada um investiu. Então, investir em um fundo imobiliário é uma forma de você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você com o objetivo de adquirir uma renda mensal, já que todos os meses, enquanto você possuir a cota do fundo imobiliário, você vai receber uma renda mensal. Então, agora que tu já entendeu o que é um fundo imobiliário, vamos aqui conhecer os 3 fundos que eu separei para gente e logo em seguida eu te mostro na nossa planilhinha quanto você precisa investir para gerar essa renda mensal de R$ 300. E o primeiro fundo que eu separei aqui para gente é o ALZR11. Ele é um fundo imobiliário do segmento de tijolo. Já vou te mostrar aqui que ele pertence ao segmento híbrido, vou te explicar por dentro do relatório, mas antes vamos dar uma olhada aqui nos principais indicadores. Primeiro, em relação à cotação, ou seja, quanto cada cota, cada pedaço do ALZR11 está custando. E como a gente vê aqui, cada pedaço está custando próximo de R$ 100, um pouco menos, né? O dividend yield, ou seja, o rendimento que ele entregou nos últimos 12 meses foi de 9,39%, e aqui a gente está falando de um rendimento que é isento do imposto de renda. E como eu sei que essas porcentagens às vezes confundem um pouco vocês, para simplificar um pouco, é só a gente trocar a porcentagem por 100. Então, quem investiu aqui no ALZR11, nos últimos 12 meses, a cada R$ 100 que a pessoa investiu, ela ganhou R$ 9,39. Aqui do lado a gente tem um PVP, que basicamente vai dizer pra gente o quão caro ou quão barato está sendo negociado cada cota daquele fundo, o que nos ajuda a tomar a decisão se vale ou não investir naquele fundo imobiliário. Porque, por exemplo, hoje, no dia que estou gravando esse vídeo, cada cota está custando R$ 97,70. Mas será que é o valor justo a se pagar por cada cota? É justamente isso que esse indicador nos mostra. Se o PVP estiver em 1, significa que sim, está custando o preço justo de cada cota. Se tiver acima de 1, está caro, é o que a gente chama de ágio. E se tiver abaixo de 1, está barato, é o que a gente chama de deságio. Mas isso aqui é apenas para te dar um norte, tá? Porque esse indicador aqui, ele reflete muito melhor nos fundos imobiliários de papéis. Já vou te apresentar um daqui a pouco. Já para fundo de tijolo, a gente precisa fazer um cálculozinho de preço-teto que é super simples e já tem vídeo aqui no canal ensinando. Aí descendo um pouquinho aqui, a gente vê o histórico de dividendos que o ALZR11 veio entregando ao longo do tempo. Eu puxei aqui o histórico máximo e como você percebe, desde 2018 esse fundo existe e vem gerando dividendos mensais e nunca ficou um único mês sequer sem entregar dividendos.
dividendos. Então, quando a gente fala em renda mensal previsível todos os meses, é através dos fundos imobiliários que a gente consegue. Se a gente passa o mouse aqui em cima, você vai ver quanto que ele pagou por cada cota em cada mês. Então, variou aqui em torno de 70 a 80 centavos mais ou menos por cota. E a lógica é muito simples. Quanto mais cotas a gente possui, mais dividendos todos os meses a gente vai receber. E aí eu já vou calcular aqui junto com você quantas cotas a gente precisa acumular para adquirir a renda mensal de R$300 por mês. Mas uma outra coisa que eu quero te mostrar é aqui embaixo, na parte de lista de imóveis. Lembra no começo do vídeo que eu te expliquei como funciona o fundo imobiliário, dando o exemplo através de um fundo de shopping? Pronto, aqui é onde a gente vai ver a lista dos imóveis. Nesse caso aqui, a gente está falando de um fundo de tijolo do segmento híbrido. Não é um fundo de shopping, mas a gente consegue ver aqui a lista desses imóveis. E como você vê aqui na tela, já são mais de 20 imóveis distribuídos em 3 estados diferentes. Então isso aqui dá uma tranquilidade maior para a gente na hora de gerar essa renda mensal. Afinal de contas, estamos falando aqui de mais de 20 imóveis que a gente vai se tornar um pouquinho dono ao adquirir uma cota. Então, com apenas pouco menos de R$100, você já consegue adquirir um pedacinho de cada um desses imóveis que te gera uma renda mensal previsível. E vamos dar uma olhada agora no relatório gerencial, porque tem umas informações bem legais para a gente olhar. Mas antes, se até aqui tu tá gostando desse vídeo, já deixa o like agora mesmo aqui embaixo e deixa agora mesmo, porque às vezes tu vai esquecer. Então, se tá gostando, deixa o like aí embaixo e vamos aqui pro relatório. Então, ó, aqui a gente consegue ver os aluguéis por empreendimento. Então, toda essa lista aqui são os locatários que estão ocupando ali o espaço físico, os galpões do ALZR11, que estão pagando uma renda mensal, pagando ali o aluguel, que nos gera esse dividendo. Como você pode ver aqui, a gente tem grandes nomes, né? Tem a do Ponte, Balduco, Dasa, tem a própria Globo, BRF, tem Mercado Livre, tem bastante empresas e aqui a gente consegue ver cada uma delas e também quanto cada uma delas representa no aluguel mensal. E perceba que está bem distribuído. Então, se alguma dessas empresas ficar um mês sem pagar ou tiver algum problema e precisar de ir embora, não vai causar um impacto tão grande assim na receita do fundo. Muito diferente se você, por exemplo, decide comprar uma casa ou um apartamento e colocar para alugar a um único inquilino. Se ele decide, por qualquer motivo, ir embora, aí você vai ver sua renda vindo a zero, assim, basicamente em pouquíssimo tempo. Aqui nesse fundo imobiliário isso não acontece, porque como a gente está vendo, tem bastante empresa para nos dar essa tranquilidade. Outro ponto importante é em relação à ocupação do fundo, que como a gente vê aqui, ó, 100% dos contratos são atípicos, o que reflete diretamente aqui embaixo, ó, na vacância física, no resultado de 0% e a vacância financeira também zerada. Só explicando um pouquinho o que é isso, né, de contrato atípico. Basicamente, existem 2 tipos de contratos em uma locação: o contrato atípico e o contrato típico. O contrato típico é aquele mais comum, é aquele mais usual, que geralmente tem uma duração mais curta e as regras de reincidência são mais tranquilas. Agora, no contrato atípico, a gente está falando de contratos de longuíssima duração, coisa de 15, 20, 30 anos, e que possuem multa integral em caso de reincisão do contrato. Então, por exemplo, se o Mercado Livre aqui alugou lá o imóvel de Ribeirão Preto por um período de 20 anos, passado 10 anos, se ele quiser sair, quiser rescindir o contrato, ele vai ter que arcar com todo o saldo remanescente. Então, esse tipo de contrato traz uma previsibilidade e uma segurança até muito maior para um fundo imobiliário. E como a gente viu aqui, o ALZR11 tem 100% dos seus contratos atípicos. Aqui embaixo a gente vai ver o aluguel por locação dos imóveis, onde estão localizados, e também por classe dos imóveis. Então, primeiro aqui, localização: 70% dos imóveis estão situados ali na Grande São Paulo, 16% no restante do estado, mas também tem uma parcela de 5% no Rio Grande do Sul e de 9% no Rio de Janeiro. Aqui na direita agora a gente consegue ver a classe desses imóveis, porque, como eu te falei ali no início, o ALZR11 ele é um fundo imobiliário do segmento híbrido, ou seja, ele não possui em seu portfólio unicamente um único segmento, como por exemplo shopping, galpão logístico, laje corporativo. Como a gente vê aqui, ele possui várias classes. Ele vai ter 32%
em edifícios comerciais. Então, de todos aqueles mais de 20 imóveis que a gente viu, 32% é locado para edifícios comerciais, 32% para galpões logísticos secos, 25% para renda urbana, 8% data center e 3% para galpões logísticos refrigerados. Agora vamos para o segundo fundo que eu escolhi aqui para gente, que é o KNCR11. O KNCR11, que é um fundo imobiliário do segmento de papel e está com a sua cotação aqui no dia de gravação desse vídeo de R$ 112,39. Nos últimos 12 meses, ele entregou um dividend yield de 11,63%, então um pouco maior do que o primeiro fundo que a gente viu, e o seu PVP está em 1,01. Como aqui a gente está falando de um fundo de papel, aí sim faz sentido a gente olhar unicamente para esse indicador na hora de decidir se está barato ou caro adquirir uma cota desse fundo. No caso aqui, o PVP está em 1,01, então muito próximo, né, do preço justo que de fato vale cada cota do KNCR11. E a gente consegue ver isso melhor aqui embaixo, ó, rolando um pouquinho até aqui, nessa parte de informações sobre o valor patrimonial, a gente consegue entender qual é a relação que o PVP nos mostra sobre o valor justo a se pagar. Então hoje o fundo tem um valor patrimonial de quase 8 bilhões de reais. A gente está falando aqui realmente de um fundo bem robusto, sólido, já bastante consolidado no mercado, e ele tem mais de 76 milhões de cotas. Porque, como eu te expliquei, um fundo imobiliário é como se você pegasse ali um grande empreendimento e dividisse em vários pedacinhos. Nesse caso aqui é bastante pedacinho. E aí a relação é bem simples. A gente vai pegar o valor patrimonial, ou seja, tudo que ele possui, e dividir pela quantidade de cotas, pela quantidade de pedacinhos que ele tem. O resultado dessa divisão vai ser o valor patrimonial por cota, ou seja, quanto é justo pagar em cada pedacinho, quanto cada pedacinho de fato vale. E como a gente vê aqui, o valor patrimonial por cota do KNCR11 é de R$ 101,56. Esse é o valor justo, mas caso a gente queira adquirir uma cota hoje, o mercado está negociando cada pedacinho por R$ 102,39. Aí, como ele é um fundo de papel, ele não vai ter a parte de imóveis. Então, vamos aqui para o relatório gerencial para eu te mostrar duas coisas. A primeira coisa que eu quero te mostrar é que dentro do relatório gerencial do fundo tem absolutamente tudo que você precisa saber sobre aquele fundo. Isso aqui é como se fosse uma cartinha do gestor do fundo, a pessoa responsável por tomar conta do dinheiro, te explicando o que é que ela está fazendo com o seu dinheiro e de todos os outros investidores. O que é que ela está comprando, o que é que está vendendo, como está distribuindo, como está a alocação. Então, primeira coisa, relatório gerencial não é para você ter medo. Eu sei que às vezes tem muitas páginas, vocês ficam um pouco assustados, mas isso aqui é de extrema importância. O gestor está te falando o que ele está fazendo com o teu dinheiro. Como um bom investidor, é sua obrigação ler isso aqui para entender como está sendo gerido o teu dinheiro. Mas se você estiver começando agora e tiver dificuldade com o relatório gerencial, vou deixar o link aqui embaixo da minha mentoria financeira, onde eu te ajudo nessa parte mais técnica, eu faço junto com você. A ideia é eu pegar na sua mão e te guiar ali ao longo da montagem de uma carteira de investimentos completa, bem estruturada e com um embasamento, sabendo exatamente o que você está fazendo. Se você quiser ajuda, é só se inscrever aqui no link que eu vou deixar aqui embaixo, onde eu pessoalmente irei te ajudar. Mas vamos lá, a segunda coisa que eu quero te mostrar aqui é algumas informações, como por exemplo, a taxa média aqui do fundo, que é de CDI mais 2,32% ao ano, uma taxa bem interessante. E além disso, a gente está falando aqui de um fundo que basicamente todo ele é composto pela taxa CDI. Se a gente olha aqui nessa parte de alocação, perceba que 94% do fundo é atrelado ao CDI e mais 5,4% a Selic. Basicamente é a mesma coisa, né? Então a gente está falando aqui de um fundo que tem quase toda a sua totalidade atrelada ao indexador CDI. Raíssa, peraí, calma, não entendi mais nada depois da palavra indexador. Calma, deixa eu te explicar. Basicamente, existem dois tipos de fundos imobiliários. O primeiro é o de tijolo, que a gente já viu, que de forma bem simples, ele vai investir no imóvel físico de fato. Então ele vai comprar um galpão logístico, vai comprar um shopping, vai colocar para alugar e vai gerar essa receita mensal. Agora, o segundo tipo de fundo imobiliário é o de papel, que é justamente esse aqui que estamos analisando. No fundo imobiliário de papel, diferente do de tijolo, ele não tem um imóvel físico, ele não tem um galpão logístico, um shopping, não existe um imóvel físico de fato. Porém, como é que funciona o fundo de papel? Ele, na verdade, financia a construção do segmento imobiliário. Então, ao invés de comprar um imóvel físico, um shopping, um galpão, um prédio corporativo, ele vai, na verdade, emprestar o dinheiro para financiar a obra de construção. E isso a gente consegue ver aqui dentro mesmo do relatório. Então, se eu desço aqui um pouquinho, a gente vai encontrar aqui, ó, a carteira de ativos desse fundo. E todos esses CRIs que você está vendo aqui foram alguns empréstimos que o KNCR
CRI11 fez para financiar a construção do setor imobiliário. Esse primeiro aqui, por exemplo, é um CRI para o JHSF Malls e o saldo de aquisição foi de 366,9 milhões de reais. Porém, obviamente que todo esse valor aqui ele vai ser remunerado a uma taxa de juros. O fundo imobiliário empresta um valor justamente com esse objetivo de receber um juros mensal. E esse juros ele pode correr ou a taxa CDI ou a taxa IPCA. Tem fundos que vai ser meio a meio, tem fundos que vai ter a maior parte da carteira ao indexador IPCA e tem fundos, como é o caso aqui do KNCR11, que basicamente todo ele, como você está vendo aqui, ó, é atrelado ao indexador CDI. Então, nesse primeiro exemplo aqui, a remuneração dos juros está sendo de CDI mais 1,86%, o que acaba sendo um ponto extremamente positivo, principalmente nesse momento, porque a gente tem uma tendência de que a nossa taxa Selic continue a subir. E como acredito que você já saiba, a taxa Selic ela é basicamente como se fosse uma prima do CDI. Os dois andam juntinhos ali de mãos dadas. Então, como a Selic está alta e ainda vai continuar subindo, o CDI ele acompanha essa alta. E aí a gente está falando de um fundo aqui que é todo atrelado ao CDI, então muito provavelmente ele deve entregar aí ótimos rendimentos nos próximos meses. Lembrando que eu ainda vou te mostrar como você pode comprar esses fundos imobiliários aí pelo aplicativo do seu banco e também vou te mostrar quanto você precisa investir em cada um desses fundos para gerar uma renda mensal de R$300 por mês. Mas agora bora lá aqui para o terceiro fundo da nossa lista que eu separei aqui pra gente, que é o HGLG11. O HGLG11, como já está aqui embaixo, ele é um fundo do segmento logístico. Inclusive, vários de vocês perguntam, né, Raíssa, como eu sei se o fundo é de papel, é de tijolo, é de logística, é de shopping? Aqui embaixo, nessa parte de informações, você consegue ver. No caso aqui, ele é do tipo tijolo e o segmento dele é logístico. Mas voltando aqui em cima, vamos lá, as informações. Primeiro, a cotação, né, tá custando aqui R$150, muito próximo. Ele entregou um yield, ou seja, um rendimento nos últimos 12 meses de quase 9%, tá com um PVP de 0,92 e a liquidez diária, que eu não tinha explicado ainda, tá aqui acima de 6 milhões de reais. A liquidez diária, basicamente, é o valor transacionado todos os dias daquele fundo imobiliário. Então, nesse caso aqui, o HGLG11, todos os dias, em média, são negociadas, são compradas e vendidas mais de 6 milhões de cotas do HGLG11, o que é um baita de um número e nos dá uma tranquilidade, porque se a gente quiser entrar ou sair, tranquilamente vamos conseguir. E se essa parte de indicador ficar um pouco complexa, eu sei que é muitos detalhes, muitas informações, mas existe um checklist que eu preparei para facilitar a tua vida, para você não ficar perdido, para realmente te dar o caminho das pedras na hora de você triar os melhores fundos imobiliários da bolsa. Esse checklist eu ensino dentro da minha mentoria financeira, que o link tá aqui embaixo se você quiser participar. Mas voltando aqui, um detalhe bem importante que eu gosto bastante nesse fundo imobiliário é justamente a questão dos dividendos. Se a gente puxa aqui, ó, o histórico dos últimos 5 anos, perceba que é praticamente um reloginho. Todos os meses, ó, é quase uma linha reta, né? Todos os meses ele entrega com muita constância praticamente o mesmo valor. Às vezes acontece dele entregar um pouco a mais, mas isso aqui é não recorrente, é um valor extraordinário, o que é bom, obviamente, mas se a gente exclui aqui esses pagamentos um pouco mais elevado, perceba que praticamente é uma linha reta a entrega dos dividendos do HGL11. HGLG, até eu confundi aqui. E isso é muito bom quando a gente fala em se aposentar através dos investimentos, receber uma renda recorrente, uma renda mensal previsível. No caso, eu estou te ensinando aqui nesse vídeo como você pode gerar uma renda mensal de R$300 todos os meses sem você precisar trabalhar para receber por esse dinheiro. Afinal de contas, na verdade, o seu dinheiro quem vai estar trabalhando por você, mas esse plano aqui que eu tô te passando, tranquilamente você pode evoluir ele para receber 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10 mil reais todos os meses através dos investimentos. Inclusive, vamos aqui para a planilha para eu te mostrar quantas cotas você precisa adquirir de cada um desses fundos. Logo em seguida eu te mostro pelo aplicativo como você pode comprar essas cotas. Então aqui eu já joguei as informações, coloquei os fundos, como eu te mostrei, o ALZR11, que é do segmento híbrido, KNCR de papel e o HGLG de logística. Peguei a cotação de cada um deles, quanto que está custando cada cota e também o último rendimento, que a gente consegue encontrar lá mesmo no site do Investidor 10. Então, baseado no último rendimento, se a gente adquirir uma cota do ALZR11, vamos receber 81 centavos. A mesma coisa para o KNCR e para o HGLG11. Adquirindo uma cota de cada um, vamos receber aqui próximo de R$13 por mês. Porém, esse valor está longe dos R$300, que é o que a gente quer, que é o objetivo desse vídeo. E aí eu não vou te enrolar nadinha, já vou logo dizer aqui a quantidade
quantidade de cotas que você precisa de cada um desses fundos. No caso, o ALZR11, 124 cotas, é isso que você precisa para receber aqui, ó, próximo de R$ 100 todos os meses. A NCR11 é um pouco menos, 94 cotas, já vai te gerar R$ 100,58. E o HGLG11 apenas 91 cotas, já vai ser suficiente para te gerar R$ 100,10, totalizando aqui R$ 301,12 todos os meses. Enquanto você mantiver essas cotas com você, todos os meses, pro resto da sua vida, você vai receber essa renda passiva. Agora, a pergunta que não quer calar é quanto você precisa investir para comprar essas cotas aqui que a gente acabou de calcular. E aí já tá aqui do lado, já vou te mostrar, mas antes só te falando aqui sobre a questão da bola de neve, que também é super interessante. A bola de neve é uma quantidade de cotas que, uma vez que você acumula, no mês seguinte você vai conseguir adquirir uma nova cota sem precisar tirar nem mais R$ 1 do seu bolso. Então, ó, já calculei aqui a bola de neve de cada um dos fundos. No caso do ALZR11 é de 121 cotas. Ao adquirir 121 cotas, no mês seguinte você vai receber um dividendo suficiente para comprar uma nova cota. E aí esse dinheiro não sai mais do teu bolso. Esse dinheiro é dos próprios fundos imobiliários, dos próprios dividendos. No caso aqui no KNCR11 a gente consegue fazer a bola de neve com 96 cotas. Vou até colocar aqui do lado, ó, 96 cotas você adquirindo, você vai receber um total de R$ 102,72 por mês, o que já é suficiente para você comprar uma nova cota. Aqui, ó, a cota está custando R$ 102,39. Então, apenas de rendimento você compra uma nova cota sem tirar dinheiro do seu bolso. Então, aqui está a quantidade de cada fundos para te gerar a bola de neve. E vamos ver aqui agora quanto você precisa investir em cada um desses fundos para receber aí essa quantia de R$ 300 todos os meses. No LZR11 você vai precisar desembolsar próximo de R$ 12.000. KNCR11 o valor cai um pouco, já que ele tem um dividendo maior, uma rentabilidade mais alta, fica aqui próximo de 9.600. E o HGLG11 o dividend yield dele é um pouco mais baixo, então o valor sobe, acaba batendo aqui próximo de R$ 14.000, totalizando então os três fundos, o valor que você precisaria desembolsar seria de R$ 35.431,32. Esse valor vai te gerar todos os meses uma renda de R$ 301,12. E esse valor é uma renda passiva que vai cair na tua conta todos os meses. Enquanto você mantiver as cotas, todos os meses você recebe. E obviamente que se você quiser comprar as cotas, você não precisa e também não deve comprar tudo de uma só vez. A ideia, na verdade, é que você comece aos poucos, como a gente vê aqui, R$ 350,55. É isso que você precisa para comprar uma cota de cada fundo. Você não precisa começar já adquirindo aqui essa quantidade de 124, 94 e 91 cotas. Na verdade, a ideia é justamente o contrário, que você comece aos poucos e mês a mês você vai crescendo, fazendo a bola de neve se multiplicar. E aí eu sei que vai ter gente para falar que, Raíssa, é muito dinheiro para pouco retorno, mas não esquece que a gente está falando aqui de uma renda passiva, ou seja, ela vai cair na tua conta todos os meses sem você precisar fazer absolutamente nada. Aqui você está colocando o seu dinheiro para trabalhar para você. Mas agora vamos aqui aprender como você pode comprar essas cotas na prática aí pelo aplicativo do banco que você utiliza. No caso aqui eu vou utilizar o Nubank porque é o banco que eu utilizo para fazer os meus investimentos, mas o passo a passo é bem semelhante a qualquer um outro banco. Então aqui na tela inicial eu vou clicar aqui embaixo no cifrão, nessa próxima tela em investir e aqui a gente vai clicar em explorar produtos. Aqui nessa tela basta você arrastar para o lado e clicar aqui embaixo, ó, em fundos imobiliários. Aqui a gente já acessa a bolsa de valores, então ele traz aqui uma lista com os maiores fundos de mercado, que os dois primeiros, por incrível que pareça, foram os fundos que a gente acabou de analisar, o KNCR11 e o HGLG11. Aí para comprar, basta você clicar em cima ou aqui na lupa você vai clicar em buscar e digitar pelo código do fundo que você quer comprar. No caso, vou clicar aqui nessa primeira opção, aí ele vai trazer o valor e também a variação do preço, então isso aqui é bem importante, né? A gente está falando de renda variável, então o ativo ele sofre flutuações, o preço varia tanto para cima quanto também para baixo. Então se você quiser investir em fundos imobiliários, é importante que você entenda os riscos e saiba o que você está fazendo. E aí, para isso, já tem aqui um monte de vídeo no canal, basta você maratonar e aprender bastante, tenho certeza. Então, ó, você vai clicar aqui em comprar. Nessa próxima tela, você vai digitar a quantidade que você quer, vou clicar apenas um, clicar na setinha, aí basta revisar as informações, clicar em confirmar e aí digita a tua senha e a ordem já vai ser enviada. Vídeo super prático, bem objetivo para te ajudar aí a começar a receber uma renda mensal através dos fundos imobiliários. Espero muito que tenha gostado, se gostou não esquece de deixar o like e te vejo nesse outro vídeo aqui.